Seja muito bem-vindo ao lugar onde você começa a se tornar impossível de ignorar. Me responde com sinceridade. Por que algumas pessoas, mesmo em silêncio, são tratadas como verdadeiros tesouros raros, enquanto outras, mesmo esforçadas, são vistas como comuns, substituíveis, esquecíveis? Existe algo invisível que separa essas duas realidades. E não é dinheiro, nem beleza, nem status. É a forma como você se posiciona diante do mundo. A energia silenciosa que você carrega. O valor que você transmite sem precisar dizer uma palavra. E quem entendia isso profundamente era Carl Jung, o mestre da psique, que enxergava o ser humano como um universo em expansão. Hoje você vai descobrir 9 chaves para que as pessoas te vejam como um verdadeiro luxo, alguém raro, respeitado, magnético. E o melhor, isso não exige máscaras nem esforço forçado, só consciência. Então fica até o final, porque a última chave pode virar tudo de cabeça para baixo. Hoje eu quero te dar as boas-vindas a algo que vai virar uma chave profunda dentro de você. Me diz uma coisa. Por que algumas pessoas entram num lugar e todos olham como se um rei tivesse acabado de chegar? E por que outras, mesmo com esforço, passam despercebidas como se fossem invisíveis? A resposta está além da aparência, do dinheiro ou do status. Está no que Carl Jung chamou de imagem arquetípica, aquela presença invisível, poderosa, que emana de dentro e te transforma num verdadeiro símbolo de valor. Hoje, você vai descobrir 9 chaves que elevam sua presença a um nível tão alto que as pessoas vão te enxergar como algo raro, exclusivo, quase inalcançável. E o mais impressionante, tudo isso está escondido nos ensinamentos atemporais da mente mais brilhante da psicologia profunda. Então se acomoda, respira fundo, porque o que você vai aprender agora, ninguém nunca te ensinou antes. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Imagine entrar em um ambiente sem dizer uma palavra. E mesmo assim fazer todos te notarem. Isso não é arrogância, é o poder silencioso que poucos dominam, e que Jung chamava de força do inconsciente revelado. A primeira chave para ser visto como um luxo é o silêncio dourado. Pessoas verdadeiramente valiosas não correm para preencher os vazios com falas desnecessárias. Elas entendem que o silêncio, quando bem usado, não é ausência, é presença. Ele comunica confiança, domínio, mistério. Pessoas que falam menos costumam ser percebidas como mais sábias, mais profundas, mais seletivas. E sabe por quê? Porque, em um mundo barulhento, quem é capaz de sustentar o próprio silêncio se torna automaticamente valioso. É como uma joia exposta em uma vitrine. Ela não grita por atenção, ela simplesmente está ali. E todos sentem que aquilo tem valor. Comece a usar o silêncio com intenção, e você verá como sua energia se torna magnética, irresistível, quase hipnótica. Você nunca será visto como um luxo até acreditar, lá no fundo, que você realmente é. E não estamos falando de ego inflado, mas de uma autoimagem inabalável, aquela que nasce de dentro, não precisa de validação externa, e se mantém firme mesmo quando o mundo tenta te colocar para baixo. Carl Jung dizia que o que está no inconsciente sempre se manifesta na realidade. Ou seja, se você se enxerga como pequeno, invisível, indigno, é exatamente assim que os outros vão te tratar. Agora, quando você muda o espelho interno, tudo muda por fora também. Sua postura muda, seu olhar ganha firmeza, suas palavras têm mais peso, mesmo que sejam poucas. As pessoas começam a notar que há algo em você que não se explica. Apenas se sente. Uma autoimagem forte é silenciosa, mas profundamente visível. Você não precisa provar nada a ninguém,
porque quem sabe o próprio valor simplesmente emana isso. E quem emana valor, inevitavelmente, se torna luxo aos olhos de todos. Luxo não é aquilo que está em toda esquina. Luxo é o que é raro, difícil de encontrar, quase sagrado. E a terceira chave é exatamente essa: o dom da raridade. Pessoas valiosas não estão disponíveis o tempo todo, não respondem a tudo. Na hora, não estão sempre acessíveis como um aplicativo aberto. Elas selecionam onde colocam sua presença, sua atenção, seu tempo. E isso não é sobre se afastar ou ser frio, é sobre valorizar o próprio campo de energia. Quanto mais comum você se faz, mais comum você se torna aos olhos dos outros. Carl Jung falava sobre o princípio da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, único, autêntico, e não um reflexo das expectativas alheias. Raridade é quando você recusa ser igual, mesmo que todos estejam indo na mesma direção. É o poder de dizer não com classe, de se ausentar com propósito, de não ter medo de ser diferente. E o mais incrível, quem pratica a raridade não precisa mendigar atenção. Ela simplesmente vem. Você já esteve perto de alguém que não fazia alarde, mas que mesmo assim dominava o ambiente com uma calma quase mística? Essa é a arte da presença sutil. A quarta chave. Não é sobre entrar como um furacão, chamar atenção com palavras ou gestos exagerados. É o contrário. É sobre fazer as pessoas sentirem sua presença antes mesmo de você falar. Carl Jung dizia que o inconsciente comunica-se com símbolos, gestos e atmosferas, não com lógica ou discursos. E a sua presença é uma linguagem invisível que fala antes da sua boca abrir. Quando você anda com postura, respira com tranquilidade, observa antes de reagir, você cria um campo ao seu redor. Um campo que transmite segurança, respeito, sofisticação. Isso é luxo. Não é o que você veste, mas como você ocupa o espaço. E o mais poderoso, quando sua energia está bem posicionada, sua ausência também comunica. Você não precisa competir, se provar ou se explicar. Você apenas é, e isso basta. A curiosidade move o mundo, e o que é misterioso atrai. A quinta chave é o mistério, o imã invisível. Carl Jung afirmava que o inconsciente humano é atraído por tudo aquilo que não entende por completo, porque o desconhecido ativa os arquétipos mais profundos da alma. E quando você se torna parcialmente decifrável, quando não entrega tudo de uma vez, você ativa esse magnetismo. O luxo nunca se revela por inteiro. Ele é sempre envolto por uma aura de exclusividade, de segredo, de sutileza. É como um perfume raro. Você não vê, mas sente. É como uma história que parece que tem algo a mais, mas que nunca é entregue de bandeja. Isso faz com que as pessoas queiram saber mais, se aproximar mais, descobrir mais. Não porque você está tentando convencer alguém, mas porque sua presença se torna um enigma agradável. Em um mundo onde todos querem ser transparentes demais, ser misterioso é revolucionário. O mistério é o silêncio que faz barulho na alma. Se as palavras fossem uma moeda, muita gente estaria falida por gastá-las sem sabedoria. A sexta chave é a elegância das palavras poucas e precisas. Carl Jung dizia que quando o inconsciente está alinhado, a comunicação se torna mais simbólica do que literal, mais poderosa do que extensa. Isso quer dizer que você não precisa falar muito para ser inesquecível. Na verdade, quanto mais precisa for sua fala, mais impacto ela causa. Gente que fala demais tende a se perder, a se justificar, a parecer insegura. Já os que dominam o silêncio e escolhem palavras com elegância, deixam rastros. Cada frase soa como uma sentença. Cada pausa carrega autoridade. É como um luxo verbal, enxuto, refinado, sem excesso. O segredo aqui não é calar, mas saber o que dizer e, principalmente, quando dizer. Isso é raro. Isso é nobre. E quem domina essa arte se destaca como alguém que tem o que muitos não têm:
consciência do próprio valor e controle sobre a própria expressão. Você já percebeu como sua energia é um recurso valioso, quase raro? Nem todo mundo merece entrar no seu círculo íntimo, sentir o impacto da sua força vital. Carl Jung nos ensinou que a jornada da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige uma escolha consciente sobre quem pode acessar sua energia. Quanto mais você se conhece, mais seletivo você se torna. Esse é o primeiro passo para criar um campo de proteção ao seu redor, não por arrogância, mas por respeito a si mesmo. Afinal, quando você entende seu valor, aprende a dizer não sem culpa. E isso transforma a maneira como as pessoas te veem e te tratam. E o melhor, você não precisa se justificar, só precisa estabelecer limites claros, firmes, que comunicam o seu espaço de forma silenciosa, porém poderosa. Quer saber como fazer isso? Vamos mergulhar nas técnicas que vão te ajudar a proteger sua energia sem dar explicações que enfraquecem seu poder pessoal. A primeira técnica para colocar limites sem se justificar é entender que sua energia não é um presente disponível para todos. É uma moeda rara que você escolhe gastar com sabedoria. Para isso, a assertividade é essencial. Diga não com calma, sem hesitar, sem criar justificativas longas que enfraquecem seu posicionamento. Outro passo importante é criar filtros mentais. Quem realmente merece sua atenção? Essa clareza evita que você desperdice energia com pessoas que não vibram na sua frequência. Jung dizia que o autoconhecimento gera essa força interior, tornando você capaz de se proteger naturalmente, porque seu campo energético se torna impermeável a invasões. Por fim, pratique o distanciamento emocional. Você não deve carregar o peso das expectativas alheias ou sentir que precisa agradar a todos. Aprender a respeitar seus limites é o segredo do luxo verdadeiro. Aquele que transforma sua vida, porque você passa a ser o dono absoluto da sua energia, dono das suas escolhas, dono do seu espaço. A coerência é impecável. Imagine o que acontece quando o que você fala e o que você faz caminham lado a lado, sem discrepâncias, sem máscaras. Essa é a essência do luxo real. Ser inteiro, ser íntegro. A psicologia por trás disso nos mostra que a coerência é uma força silenciosa que transmite confiança, poder e respeito, sem precisar de explicações ou demonstrações exageradas. Pessoas que praticam essa integridade silenciosa não precisam prometer nada. Elas fazem. O simples alinhamento entre palavra e ação cria um campo magnético tão forte que atrai respeito genuíno e admiração verdadeira, transformando sua presença no ambiente onde quer que você esteja. Jung falava que esse tipo de coerência é um pilar da individuação, o passo final para a maturidade emocional e espiritual. É o luxo que não se compra, mas se conquista todos os dias, no silêncio das pequenas escolhas que você faz para ser fiel a si mesmo. Para desenvolver essa coerência impecável, o primeiro passo é a autoobservação rigorosa. Observe seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Onde está o desalinhamento? Identifique as áreas da sua vida onde você fala uma coisa, mas age de outra maneira. Depois pratique o comprometimento com suas promessas, mesmo aquelas feitas para você mesmo. Se comprometeu a cuidar da sua saúde, faça. Disse que vai ser mais paciente? Seja. Esse compromisso cria uma energia de integridade que se reflete em tudo que você faz. Outro ponto essencial é aprender a dizer não para aquilo que não ressoa com sua verdade, mesmo que isso gere desconforto momentâneo. A coerência impecável exige coragem, mas é a base do luxo verdadeiro, porque o luxo não está em bens materiais, mas na profundidade do seu alinhamento interno, na confiança que você gera em si mesmo e no mundo ao seu redor. Presença que cura. Você já sentiu aquela energia silenciosa de alguém que simplesmente transforma o ambiente só por estar ali? Essa é a presença que cura, o luxo maior que vai além do que se vê ou se fala. Carl Jung nos apresenta o arquétipo
do curador, aquela figura que não precisa agir de forma explícita para elevar as pessoas ao redor, pois sua energia por si só cria um espaço seguro, acolhedor e poderoso. Desenvolver essa aura não é questão de talento nato, mas de prática consciente. É um poder silencioso que vem do autoconhecimento, da aceitação profunda de si mesmo e da capacidade de estar verdadeiramente presente no momento, com empatia e autenticidade. Pessoas com essa presença curam não só com palavras, mas com o simples ato de existir, e isso cria uma conexão tão forte que transforma vidas, ambientes e até situações difíceis em oportunidades de crescimento. Para construir essa presença que cura, o caminho começa com o domínio da atenção plena, o famoso mindfulness. Estar completamente presente no aqui e agora, sem distrações, sem julgamentos, faz sua energia se expandir naturalmente. Além disso, cultivar empatia genuína, escutar de verdade, sem pensar em respostas ou julgamentos, fortalece essa conexão com o outro. Outra técnica é a respiração consciente, que acalma seu sistema nervoso e ajuda a manter sua energia estável, mesmo em situações estressantes. Finalmente, a autenticidade é o alicerce dessa presença. Ser você mesmo, sem máscaras, sem falsidades. Jung nos lembra que essa integridade gera uma força que não pode ser ignorada, um verdadeiro luxo espiritual que cura e eleva tudo e todos ao seu redor. Quer ir para a conclusão profunda agora? Chegamos ao final dessa jornada pelas 9 chaves que desbloqueiam o verdadeiro luxo. Aquele que nasce dentro de você, na versão mais elevada de quem você é. Carl Jung sintetizou isso como: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. O despertar é o luxo supremo, pois ao olhar para dentro, você encontra uma fonte inesgotável de poder, sabedoria e autenticidade. Agora, a pergunta que fica para você: se pudesse ativar uma só chave hoje, qual seria? Reflita sobre isso, porque essa resposta pode ser o início de uma transformação profunda na sua vida. Se essas palavras mexeram com você, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo e continue essa jornada incrível de autoconhecimento. O verdadeiro luxo é ser você mesmo, sem filtros, sem máscaras, inteiro e poderoso. Obrigado por estar aqui até agora, por investir seu tempo no que realmente importa, sua evolução. No próximo vídeo, vamos explorar o que acontece quando você se torna impossível de ignorar. Uma promessa de transformação ainda mais profunda. Fique ligado, porque o melhor está só começando. Até lá, cuide da sua energia, cultive sua coerência e desenvolva sua presença curadora. Você é luxo em movimento, e o mundo está pronto para reconhecer essa força que só você tem. Até o próximo vídeo.